Você pode se assentar, aplaudir no nome do Senhor. Amados, prometo que vai ser uma palavra breve, amém? Se eu tivesse que dar um título à mensagem dessa noite, seria: O véu rasgado quando Deus quebrou a distância, amém? Quando Deus quebrou a distância. Enquanto eu preparava esse sermão, amados, eu estava pensando muito em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus. E aí o Espírito Santo, o Verroa Hakodesh, me fez me lembrar lá do início, me fez lembrar da pessoa de Adão. E Adão, amados, quando ele cai em pecado, aquilo que era comunhão, aquilo que era prazer, aquilo que era alegria, quando a presença de Deus descia na viração do dia no jardim, tudo isso foi perdido. Ao contrário disso, o que passou a existir foi medo, sentimento de culpa, houve uma transgressão, houve a colocação de um véu invisível que separava a criatura do seu Criador. E eu quero me adiantar aqui, amado, dizer que não existe nada pior do que você perder a presença do seu Criador. De um lado, o Espírito Santo, ele trabalha para tentar fazer você ficar motivado a orar, a jejuar, a vir para a igreja. Só que não contente com isso, o inimigo de nossas almas trabalha para colocar o cansaço sobre você, o desânimo sobre você, para colocar contenda entre os irmãos. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui essa noite para soprar mais uma vez no seu coração, para trazer o ânimo a qual você precisa para continuar marchando e exercendo o seu ministério para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, amados, existia ali uma comunhão, existia alegria, existia prazer pela presença de Deus. Só que entrou o pecado. Então houve uma ruptura. Esse véu invisível foi colocado, separando o Criador da criatura. E nós podemos trazer a simbologia no Antigo Testamento daquilo que separava o Criador do homem, era o próprio véu do tabernáculo, que você conhece bem. Eu só quero te trazer à memória tudo aquilo que você já sabe, que você já conhece. Então vamos recapitular aqui, amados. Quando você olha para o tabernáculo no Antigo Testamento, nós sabemos que tudo que existia, desde o átrio, ou o lugar santo, ou o lugar santo dos santos, ou santíssimo, tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus, e alguns utensílios eram ou é simbologia da pessoa do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus. E aí eu, olhando para a palavra do Senhor, eu pensando: Senhor, hoje muitas pessoas têm tentado se aproximar de Ti. Hoje nós vemos, amados, que muitas pessoas, elas tentam se aproximar do Senhor, tentam ter um relacionamento com Deus. E muitas vezes nós vemos algumas pessoas que, quando estão passando por algum tipo de adversidade, seja ela financeira, emocional, ou até mesmo espiritual, as pessoas, primeiramente, elas recorrem ao homem, vão atrás da ciência, da medicina, de algumas alternativas naturais, e quando esses recursos se esgotam, não por fé, mas por medo, as pessoas tentam se apegar a uma religião. É triste dizer isso, pastor Edson, que muitos só buscam a Deus, não porque tem a vontade de conhecer a Deus, tem vontade de mudar de vida, não. É porque o medo invadiu seus corações, elas são tomadas por medo. E aí, quando nós falamos de religião, igreja, você conhece bem, religião vem do latim religare, que foi apresentado por Lactâncio no século III, e depois defendido até por Santo Agostinho. Então, o homem busca religar-se novamente com Deus, só que muitas vezes, quando a pessoa está desesperada, qualquer religião serve. Qualquer porta que se abre para ela serve. E muitos desconhecem que não é sobre religião, mas é sobre um caminho,
é sobre um homem que você conhece. Porque Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e o quê? E a vida. E a porta é estreita. E quando nós falamos, amados, de religião, é difícil para uma pessoa aí no mundo se achegar a Deus. Porque tudo bem, estou passando dificuldade, seja ela financeira, conjugal, emocional, psicológica ou até espiritual, mas eu não sei qual é a religião correta, eu não sei onde me apegar. E aí nós compreendemos, amados, porque hoje em dia existem pelo menos 4.000 religiões no mundo, e 6 predominam. Em primeiro lugar, vem o cristianismo, com 2,4 bilhões de adeptos, incluindo católicos, protestantes e ortodoxos. Em segundo vem o islamismo, com 2 bilhões de adeptos. Em terceiro vem o hinduísmo, com 1,2 bilhão de adeptos. Depois vem o budismo, com 500 milhões de adeptos. Depois vem as religiões tradicionais chinesas, com 400 milhões de adeptos. E depois vem as religiões indígenas, com 300 milhões de adeptos. E a pessoa olha e diz assim: qual delas eu vou seguir? Aonde eu tenho que firmar os meus passos? Aonde que eu vou ter a minha vida transformada? Aonde que eu vou ter o meu coração purificado? Aonde que eu vou buscar socorro? Olhando esse cenário, amados, é difícil para uma pessoa aí do mundo. Quem está com a verdade? 1 Timóteo 2,5 está escrito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. É simples, pastora Grace. É simples, pastora Rita. Só que as pessoas não conhecem essa verdade, porque estão com escamas nos olhos. E quem trabalha por manter essas escamas é o inimigo de nossas almas. Porque a partir do momento que a pessoa entende a mensagem da cruz, que ela reconhece o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, as escamas caem e aí inicia-se o processo de transformação e de regeneração na vida dessa pessoa. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que eu quero repetir, igreja, não é sobre religião, é sobre ter um relacionamento com Deus. Gastar horas com o Senhor Jesus Cristo. E aí, voltando para o Antigo Testamento, falando ainda do tabernáculo, nós sabemos que o tabernáculo, amados, era um ponto de encontro entre Deus e o seu povo. E você sabe que o tabernáculo era dividido em 3 pavilhões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio você tinha a pia de bronze, o altar do sacrifício. Atravessando para o lugar santo, você tinha lá o altar do incenso, a mesa com os 12 pães da proposição, e no santo dos santos você tinha a arca da aliança, com o pote com maná, a vara de Arão que floresceu. E aí quando você olha para o tabernáculo, você vê que ele aponta totalmente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o sacerdote, quando ele entrava no átrio, antes de ele oferecer o sacrifício em prol dos pecados do povo, ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés na pia de bronze. Não era de qualquer forma. Nós não podemos nos achegar à presença de Deus de qualquer forma, amados. Temos que tomar cuidado onde nós estamos colocando a planta dos nossos pés, aonde nós estamos adentrando, com quem nós estamos andando, para quem nós estamos abrindo o nosso coração, em quem nós temos confiado nossas dificuldades, nossos problemas. Nós temos que tomar cuidado. E ele pegava o sacrifício, colocava no altar do sacrifício, ali a oferta era oferecida em prol do pecado do povo. No lugar santo, tinha lá a mesa com os 2 pães da proposição, e uma vez na semana, e isso caía no sábado, o sacerdote ele retirava aqueles 12 pães e colocava 12 pães novos, que você sabe que simboliza as 12 tribos de Israel. Só que o sacerdote, ele comia aqueles pães. Isso simbolizava a provisão de Deus para com o seu povo. Eles tinham que, com azeite, todo o tempo ficar ligando o candelabro, porque a luz não poderia se apagar no lugar santo. Tinha lá também o altar de incenso, onde eram oferecidas as orações dos santos ao Criador. Quando
Era-se para se chegar no Santo dos Santos, ou Santíssimo, que apenas o sumo sacerdote tinha acesso, e era uma vez por ano, no chamado Yom Kippur, ele oferecia um sacrifício em prol do seu pecado e o pecado do povo. E o que eu quero dizer com isso, amados? O que eu quero dizer é que muitos cristãos, ainda dentro da igreja, não estão conseguindo ter esse acesso pleno à presença de Deus, por falta muitas vezes de compromisso com Deus, de querer mesmo ter esse relacionamento com Deus. Porque muitas vezes quando você diz: Senhor, hoje eu vou me lançar, eu quero chegar ao Santo dos Santos, o velho homem todos os dias tenta renascer, amados. As vontades, as práticas mundanas, os desejos carnais, eles tentam tomar parte do nosso coração. E não adianta nós dizermos que nós somos super cristãos, super crentes, que nada me abala, porque todos os dias ao qual nós acordamos, todos os dias nós temos que fazer uma escolha, igreja, entre agradar a Deus ou satisfazer os desejos da nossa carne. E isso é uma luta diária. Não é só você que tem lutas, o pastor tem lutas, o presbítero tem lutas, os líderes do louvor aqui têm lutas, tem dificuldades, mas todos os dias nós temos que fazer a nossa escolha. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus está com você agora, onde você está, contemplando o seu coração, contemplando a sua mente agora, em nome de Jesus. Aleluia. E quando você olha para os utensílios, amados, você vê que o tabernáculo inteiro, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero refrescar a sua memória. O altar do sacrifício aponta para Cristo como o cordeiro que morreu por nós. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado por nós. A pia de bronze aponta para Cristo que nos purifica. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15, 3. O candelabro aponta para Cristo como a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, João 8:2. A mesa com os pães da preposição aponta para Cristo como o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, João 6:35. O altar do incenso também aponta para Cristo como nosso intercessor. O autor de Hebreus escreveu: ele vive sempre para interceder por nós, Hebreus capítulo 7, verso 25. A arca da aliança tipifica Cristo como sendo a presença de Deus entre nós. João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Então o verbo, a palavra, o logos de Deus está aqui mais uma vez, aleluia. O propiciatório também aponta para Cristo como responsável pela nossa reconciliação com Deus. João disse: ele é a apropriação pelos nossos pecados, aleluia. Só que ainda assim, ainda existem alguns véus que estão tentando separar a criatura do Criador. Porque, amados, nós temos que nos achegar à presença de Deus. Eu sei que é difícil, mas temos que nos esforçar para chegarmos à presença de Deus com o coração puro, com o coração transformado, sem mágoa, sem sentimentos rancorosos, sem o apontar do dedo, sem pensamentos negativos. É realmente como uma criança. É assim que nós temos que nos esforçar todos os dias para entrarmos na presença de Deus. Hoje, alguns véus que separam o homem do Criador é isso. Peço licença para dizer aqui para vocês, mas muitas vezes a inveja é um véu que separa o homem de Deus. A mentira é um véu que separa o homem de Deus. Os falatórios negativos contra a igreja de Cristo, contra a liderança da igreja, é um véu que separa o homem do Criador. Muitas vezes, aquele que ainda não se converteu, os prazeres desse mundo, a vontade de participar das coisas desse mundo, é um véu que separa as pessoas da presença de Deus. E hoje, em nome de Jesus, eu não sei se existe algum véu na sua vida que tem separado você do Santo do Santo, do lugar santíssimo. Mas se tem algo que tem te afastado de Deus, e o Espírito Santo te mostra agora, peça força a Deus e diga: Senhor, hoje eu quero deixar no altar tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor. Rompa esse véu em nome de Jesus na minha vida, mas não me deixe sem a Tua presença, Deus. Não me deixe sem a Tua presença, Deus.
As pessoas, amados, elas têm sede de Deus aí fora. E muitas vezes as pessoas não precisam nem que você pregue o Evangelho, porque as pessoas já conhecem. O Evangelho ele foi difundido. As pessoas só querem, sabe o quê? Uma igreja sincera, um povo sincero, um povo que ora, um povo que chora, um povo que busca a Deus em sinceridade. Quando elas encontram isso, elas têm um encontro com Deus, elas dizem, não, aqui sim é a minha família, porque aqui não tem teologia de prosperidade. Não existe disputa de quem louva melhor, de quem prega melhor, não existe isso. Existe um povo que quer chorar e se arrepender e ir para o céu. E é isso que as pessoas têm buscado nos últimos dias. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu tenho buscado me arrepender dos meus pecados, amados, todos os dias, aleluia. E não existe um só homem que não tenha algo para consertar diante do Criador, aleluia. Glória a Deus. O próprio autor, na verdade Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele descreve bem isso, amados. Essa questão das pessoas estarem com seus olhos tapados, vendados, com escama nos olhos, e não conseguem enxergar a verdade. Como eu disse, com tantas religiões, qual é a verdadeira? E aí Oséias vai dizer que o meu povo ele foi destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento. Ai, se as pessoas abrissem a Bíblia. Ai, se as pessoas lessem a Bíblia. Ai, se as pessoas orassem pedindo direção do Espírito. Ai, se as pessoas se consagrassem. A igreja seria uma potência nesses últimos dias, amados. Mas como a nossa carne grita quando nós chegamos do trabalho, para ligar a televisão e assistir uma série que nós gostamos, a luta da carne contra o espírito. Quando você vê uma pessoa sendo usada com autoridade, com poder, com fervor, pode ter certeza que essa unção, ela não vem de graça. Essa pessoa, com certeza, atrás dos bastidores, ela está pagando o preço, aleluia. Está abrindo mão do cinema, está abrindo mão das festas, está abrindo mão muitas vezes de estar com os amigos, para orar, para jejuar, para meditar, para se aprofundar e buscar a presença de Deus, para quando for ministrar a palavra de Deus, ela pregue com poder e autoridade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo vai escrever aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 3, verso 14 a 18. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Onde eu estou querendo chegar, amados? É que o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, porque ele iria para o Pai. E aonde estão os sinais? Aonde estão as obras? Aonde estão os prodígios? Aonde estão as maravilhas? É porque a igreja não tem tomado posse. E eu quero aqui, no dia de hoje, te incentivar a buscar a presença de Deus, a tomar posse dos dons espirituais. Eu não sei qual foi o seu chamado, qual foi o dom que o Senhor entregou nas tuas mãos, seja para pregar o Evangelho, seja para orar por vidas, seja para adorar a Deus, seja simplesmente para se consagrar e interceder pela igreja. Eu não sei qual é, mas que o Senhor venha acender essa chama no seu coração mais uma vez. Que o Senhor venha soprar neste lugar e venha te levantar com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, amados, muitas vezes quando nós estamos cansados. Eu tenho vivido isso. Muitas vezes depois de 12 horas de plantão, é muito difícil vir à igreja, porque a minha carne pede para que eu venha deitar e dormir. Mas o Senhor tem falado ao meu coração, e o Senhor fala ao meu coração sobre posicionamento. Eu não sei se com você é diferente, mas parece que por mais que você faça algo para o Senhor, parece que você ainda não está fazendo nada. É assim que eu me sinto. Eu me sinto falho, eu me sinto como um pecador ou o maior deles, e todos os dias eu peço a misericórdia e a graça de Deus. Mas você sabia que está escrito que o Senhor, Ele habita com aquele que tem o coração contrito?
abatido de espírito, e se você está assim hoje, triste, precisando que alguém te empurre, pode ter certeza que o Espírito Santo já te abraçou essa noite. Pode ter certeza que o Espírito Santo está contigo. Porque ninguém melhor do que o Espírito Santo para te abraçar essa noite e dizer que Ele está contigo, e dizer que Ele te ama e que Ele não desistiu de você, e que o seu ministério não vai continuar paralisado. Antes Ele vai te levantar e você vai continuar marchando, e você vai, em nome de Jesus, cumprir o seu chamado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí, amados, nós percebemos, até mesmo onde, muitas vezes com seus vizinhos, ou às vezes na escola, algumas pessoas até se interessam pelo Evangelho de Cristo. Não sei se você já viveu isso. Você tenta pregar o Evangelho, você tenta falar do amor de Cristo, as pessoas até se interessam, só que elas não estão dispostas a largar os prazeres da carne, não estão dispostas a largar muitas vezes um namoro sem compromisso, não estão dispostas a largar uma cervejinha de vez em quando, não estão dispostas a largar muitas vezes aquela festinha que vem embutido tudo aquilo que você sabe, não querem. E aí usam como subterfúgio os escândalos na mídia aí. Ah não, se for para ser igual aquele cristão, eu não quero. Ah não, se for igual aquele pastor que sumiu com o dinheiro da igreja, eu não quero. Ah não, se for igual aquela irmã que vive falando da vida dos outros, eu não quero. E usam isso como subterfúgio para não se achegarem a Cristo, sendo que elas se esquecem que elas também têm um compromisso com Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, aleluia. Todos nós temos compromisso com Deus, amados. Ainda que eu venha falhar, ainda que eu venha cair, você vai continuar tendo compromisso com Deus. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. É um caminho sem volta, meus irmãos. E eu quero dizer para você, que mesmo em cima de tudo isso, o Senhor Jesus espera que você venha ser um consolador nesses últimos dias. Porque Jesus, Ele era um consolador. Jesus, aonde Ele passava, se Ele entrasse numa casa, aquela casa era transformada. Se Ele já chegava no meio da multidão, aquela multidão era transformada. Jesus não suportava ver alguém enfermo, que Jesus curava. Jesus não suportava ver alguém chorando, que Jesus trazia alegria para aquela vida. Jesus, Ele era um consolador. E Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo consola esse mundo através da sua vida. Amém. Porque o Espírito Santo, está escrito que Ele habita dentro de você. Então você é um consolador que dá continuidade à obra de Cristo. Então na sua casa, é você quem consola os seus filhos, é você quem consola o seu cônjuge, é você quem consola os seus vizinhos. Lá na faculdade é você quem consola os seus amigos, no seu trabalho é você quem consola os seus colegas de trabalho, porque sobre você habita o Espírito Santo, o Arcadosh, aleluia! Você é uma extensão de Cristo na terra, meu irmão. Você é uma extensão de Cristo, minha irmã, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você pode compreender isso? Dinheiro não pode comprar a presença de Deus, amados. Somente uma vida em obediência a Deus é que pode te trazer isso. É a presença de Deus. É a presença de Deus, porque onde há a presença de Deus há alegria, onde há a presença de Deus há transformação, onde há a presença de Deus vidas são transformadas, onde há a presença de Deus não existe ansiedade, não existe crise de pânico, não existe medo, aleluia, porque a presença de Deus é tudo que nós temos de melhor nessa vida. É a presença, amados, é a presença de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está, aleluia. Queria que por alguns segundos você pensasse aí no seu chamado, no seu ministério. Eu quero que você se lembre, se existe algo que tem te separado do seu Criador, mesmo você convertido, você ainda não conseguiu dar o seu 100% ao Senhor. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso pecadinho de estimação. Mas agora, hoje, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você precisa abrir mão em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, mostra agora para os teus filhos, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem pressa, ó Deus, em transformar esse mundo, porque o Senhor está à porta, Senhor. Mostra, Deus, para nós o que é que nós temos que largar, ó Deus, nesses últimos dias, para que o Senhor venha, Deus, ter o nosso coração inteiro para Ti, Deus.
na totalidade, Senhor, para Ti, Senhor. Mostra, Deus, e transforma nossas vidas hoje para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vidas transformadas, amados. Eu fiquei muito feliz em saber que os esforços dos irmãos, quando saíram para o evangelismo, onde os irmãos se dispuseram a estar no campo, não foi em vão. Porque hoje nós temos fruto dessa disposição dos irmãos em sair para pregar o evangelho. E é isso que a igreja precisa, amados. Talvez você não se sinta confortável em ir, mas seja canal de Deus no seu trabalho. Não perca as oportunidades. Quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo, fale. Como virão senão a quem pregue? Quando questionarem a sua fé e você tiver a liberdade de defender o evangelho de Cristo, defenda. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós só vamos manejar bem a palavra da verdade quando nós nos dispusermos a buscar a Deus verdadeiramente, igreja, em nome de Jesus. E existem pessoas cheias do conhecimento de Deus, que já provaram dos dons celestiais, que até amam a Deus, mas estão escondidas. Eu não sei o que tem paralisado o seu ministério. Eu não sei o que tem feito você retroceder. Mas eu quero aqui na autoridade do Espírito dizer para você que hoje o Senhor vai te levantar mais uma vez, aleluia. O Espírito Santo está disposto a te encher mais uma vez, mas é você quem tem que fazer a escolha, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É você quem vai fazer a escolha, aleluia. E aí eu quero perguntar mais uma vez, quem é Jesus para você, aleluia? Qual o seu nível de intimidade com Deus? O quanto você tem buscado a Deus verdadeiramente? Porque, irmãos, aqui nós poderíamos muito bem trazer mensagens motivacionais, falar sobre teologia de prosperidade, como diz os amados, e essa igreja estar cheia. Mas o que adianta isso, amados? Nós preferimos crescer devagar, só que em sinceridade, em qualidade. E eu sei que você que está sentado aqui hoje, eu tenho certeza, plena certeza que você ama Cristo, que você se esforça para se manter na presença de Cristo. Mais uma vez, feche seus olhos onde você está. Aleluia. Queria que agora você pensasse no seu chamado, mais uma vez. Oh, aleluia, Jesus. Creio que o Espírito Santo quer falar com alguém aqui essa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, você tem sido aquele que tem influenciado, tem sido influenciado por esse mundo. Você é aquele que tem pregado o evangelho, ou tem dito assim, não, ninguém mais quer pregar, então também não quero mais. Não, meu irmão não quer mais orar, então também não vou mais orar. Não, meu irmão não quer mais se consagrar, então também não vou me consagrar. Não, meu irmão não quer sair para o campo, então também não vou sair. Não, aquela igreja eu não vou mais congregar lá, porque os irmãos não me cumprimentam, não me dão a paz do Senhor. Não, o pastor nem olha a minha cara, não quero mais. Quem é você, meu irmão, nesse cenário? Aleluia. Eu e você nessa noite vamos nos arrepender na presença de Deus. Se tem ainda algo em nossos corações que precisa ser arrancado, transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, vamos nos derramar nessa noite e dizer: Senhor, tem liberdade, Senhor, e vem transformar a minha vida, vem mudar, ó Deus, o meu caráter, vem mudar a minha maneira, Deus, de falar, de pensar, de olhar para os meus irmãos, Senhor, mas muda-me, Senhor, e faz eu sair daqui transformado pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, aleluia. Com o que você tem passado a maior parte do seu tempo? Quem tem sido prioridade na sua vida? Quando Moisés saía e se retirava para buscar a presença de Deus no monte, quando Moisés voltava, o rosto de Moisés ele resplandecia, e as pessoas tinham medo de olhar para Moisés, porque ele trazia a presença de Deus com ele. E da mesma forma, quando nós buscamos a Deus, igreja, quando nós temos intimidade com Deus, nós passamos a refletir a luz de Cristo. Nós passamos a ser como Cristo, e nós passamos a brilhar como astro nesse mundo, como diz Efésios. Então,
aquelas pessoas com as quais você passa a maior parte do seu tempo, é com elas que você vai se parecer. Se você começar a andar com pessoas, muitas vezes, que faltam com a verdade, é bem possível que você seja um. Se você anda com pessoas que muitas vezes se prostituem, há uma grande probabilidade de você também ser uma pessoa que viva nesse mundo. Se você anda com pessoas que muitas vezes não respeitam a Deus, existe uma grande probabilidade de você também ser uma pessoa que não vai querer mais buscar a Deus. E isso é bíblico. Paulo vai escrever aos Coríntios e ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, deixa eu me aproximar aqui do pastor Edson, porque eu sei que aqui tem palavra, aqui tem conselho de Deus, aqui tem transformação de vida. Ah não, deixa eu me aproximar da pastora Grace, que é uma mulher de oração. Ah não, deixa eu me aproximar do irmão Bruno, que o irmão Bruno é referência na igreja. Não, deixa eu me aproximar do Miguel, que o Miguel é um jovem de Deus. Com que nós temos parecido, amados? Dói, não dói esse tipo de palavra? Mas o Senhor nos levantou não para massagear, não. O Senhor nos levantou para pregar o Evangelho, igreja. É difícil para quem ouve, é difícil para quem prega. Porque a espada é de 2 gumes, corta aqui, dói, e eu sei que dói aí também. Mas tudo é para a glória de Deus. Eu só quero ir para o céu, aleluia! Porque antes do Senhor falar contigo, o Senhor já me escoteou todinho em casa. Oh, aleluia, Deus. Eu não sei se você sente o amor de Deus com esse tipo de palavra, igreja. Porque o que Deus menos quer é que você se perca, é que você vá para o mundo, é que você continue ouvindo um evangelho fácil, que massageia o seu ego, que não te confronta, que não faz você repensar na sua vida, que não faz com que você abandone as práticas pecaminosas. É transformação de vida, amados. É você deixar de estar engateando com o Senhor, é você sair do átrio, onde chove, onde tem os ventos, onde tem tudo aquilo que te atrapalha com os intempéries da vida, e você dar um passo e entrar no lugar santo. No lugar santo você começar a se alimentar dos pães, ou do pão que é Cristo. Começar a oferecer orações sinceras, assim como o sacerdote oferecia no altar do incenso. É você ter a ousadia, e como nós lemos no início do sermão, ter ousadia para entrar aonde? No Santo dos Santos, na presença de Deus. É ousadia. Aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quero repetir algo que eu já disse aqui. Onde eu trabalho, e muitas vezes, amados, não adianta você se esconder. Não adianta, porque as pessoas, ainda que você não abra a sua boca, as pessoas, pelo seu comportamento, elas sabem quem você é, aleluia. Você pode chegar num lugar, você não precisa nem falar de Cristo. O seu comportamento, as suas atitudes vão mostrar quem você é verdadeiramente, aleluia. Então, maior do que a nossa pregação, é o nosso testemunho, o nosso comportamento onde nós vamos. Você sabe que esses pregadores que têm se levantado nesses últimos dias, e desculpe a palavra aqui, tá, amados? Com toda essa baboseira que tem sido vomitada nas mídias sociais, é uma resposta de Deus para um povo que não quer compromisso com Ele. Vocês sabiam disso? O Senhor disse que, pela dureza do coração do povo, o Senhor enviaria o quem? O espírito do erro, para que creiam na mentira, porque não querem se converter, não querem compromisso com Deus. Estou pegando pesado, amados? Eu posso continuar aqui? Posso continuar falando de Cristo? Aleluia! Hoje eu tive que trazer o meu sermão aqui, porque a pastora estragou a impressora. Aí eu fiquei sem conseguir imprimir. Mas, amados, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existe uma necessidade nesses últimos dias, e o Senhor está pronto para derramar sobre aqueles que estão dispostos a gastarem a sua vida no ministério, só que o Senhor não tem encontrado espaço. Essa é a grande realidade.
Porque eu quero repetir, grandes são as batalhas que nós enfrentamos diariamente, da carne contra o espírito. Nós temos essa dificuldade, amados. Mas eu quero convencer você, por meio da palavra, que existe essa necessidade e que o Senhor quer contar contigo. Paulo vai dizer que enquanto eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, me comportava como menino, mas chegou um momento que eu amadureci. Isso significa que quando nós iniciamos o Evangelho, nós somos uma criança aos olhos de Deus, uma criança espiritual, que nos alimentamos do leitinho, dos rudimentos da doutrina, do batismo com o Espírito Santo. Porque se você pegar um bebê e você der uma feijoada para ele vai vomitar, ele vai passar mal, ele não tem estômago para digerir uma feijoada. Só que chega um momento que essa criança passa a crescer, e aí vai vindo um alimento mais sólido. O anjo, quando ele dá o livrinho para João, ele fala: toma, come, vai ser doce ao seu paladar, mas vai ser amargo no seu ventre. Quer dizer isso, é agradável aos ouvidos ouvir a palavra de Deus, mas quando chega no estômago, que é o momento de você praticar a palavra, aí se torna amargo, porque é renúncia. É onde eu tenho que fazer escolhas, é onde eu tenho que decidir entre Cristo ou o mundo. E aí nós vamos crescendo e amadurecendo, e aí o Senhor começa a derramar esse tipo de palavra sobre nossos corações. Essa palavra que o Senhor está derramando sobre a minha, sobre a vida agora, é palavra de confronto, de transformação. Dói, mas transforma, dói, mas liberta, dói, mas te leva para o céu, amado, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé, aleluia. Não quero me demorar aqui. Quero que você feche os seus olhos onde você está, e que você não deixe nada nem ninguém roubar a sua atenção, aleluia.